Boa tarde. O meu nome é Luiz Bernardo, eu tenho 66 anos de idade, moro aqui no Ceará há quase 40 anos, sou oriundo do estado do Rio de Janeiro e pertenço, milito no Movimento Negro Unificado, movimento MNU, criado esse movimento, essa instituição, essa organização brasileira de negras e negros que lutam contra o racismo antinegro no Brasil, foi criado em 1979 e em São Paulo. Bem, me pediram para falar alguma coisa sobre a questão do racismo, em particular no momento desse, e em primeiro lugar eu gostaria de colocar que o racismo nem sempre existiu. O racismo foi uma invenção da sociedade branca, em particular a partir do século XIX, para dar continuidade a um agrupamento de pessoas escravizadas a partir do século XV, XVI, mais seguramente, né? E esse, principalmente aqui na América, ou nas Américas, para justificar que essas pessoas, depois de um determinado momento na sociedade que o escravismo foi se acabando, essas pessoas deveriam ser cidadãos de terceira categoria, quinta categoria, porque para não disputar um espaço de privilégio com esse pessoal, né? Com esses brancos. Então o racismo foi criado como numa disputa, né? Para que a teoria eugenista, uma teoria de que os brancos eram superiores, né? E aí nasce toda a política da supremacia branca, fosse verdadeira essa teoria, essa ciência, entre aspas, fosse verdadeira e assim subjugasse esse povo e pudesse, através dessa condição de subordinação dessa classe, pudesse tirar algum proveito. Os brancos, né, que a gente chama hoje de a branquitude, ela tem um proveito em cima disso, ela ganha em cima disso, né? Então o racismo se estrutura, ele se configura num sistema, numa forma, né, de operar, ele cria suas ferramentas de operação em cima desse povo, e as ferramentas, e uma das grandes ferramentas da operação criar uma falsa, um mito, uma falsa consciência de que esse povo é burro, esse povo não vale nada, esse povo atrapalha, esse povo devia ser morto, ele tem que ser exterminado da face da terra, né? Então, isso é criado sistematicamente com todas as formas possíveis e viáveis do processo de comunicação, de sistematização da educação, etc. e tal, né? Aqui no Brasil se criou esse mito da democracia racial, de que nós todos somos iguais, e com esse pensamento de todos somos iguais, nós fomos metidos, enviados para os morros, para as favelas, para as periferias, proibidos de entrar na escola, proibidos de entrar nas universidades, proibidos de acessar aos conhecimentos, né? E como é que se mantém isso? Se mantém isso com essa farsa, né? De que nós não valemos nada, de que nós somos burros, de que nós somos nojentos, de que nós somos ladrões, de que nós somos violentos. E a sociedade acredita nisso e faz com que todo mundo acredita nisso, e até nós acreditamos nisso, né? E quem ganha, isso tem um ganho, né? A partir do momento que nós trabalhamos e ganhamos menos, e que nós não disputamos os espaços políticos, nós não disputamos os lugares da ciência, do conhecimento, do poder, né?
Então, quem ganha com isso é quem vai para esses lugares, né? São os advogados, os médicos, os empresários, os poderosos, o presidente, a política, o deputado. E isso é claro que, como não é verdade, vai gerar luta, vai gerar conflito, né? E os conflitos estão aí gerados por essa violência que vem de cima, que vem da- dessa, dessa sociedade branca, racista, e que abate sobre nós. E a nossa reação é para ficar vivos, só isso, né? A única coisa que nós fazemos. E como esse pessoal é dono das comunicações, né? Ele pode falar o que quer, o que quiser, ele faz o que quiser, escreve, né? Para você ter uma ideia, a Folha de São Paulo tem uma tiragem de 300 mil exemplares, né? Uma linguagem que pouquíssimas pessoas leem, então aí vai, só para você ter uma ideia, né? Do restante, aí você tem Globo, você tem todas as comunicações possíveis, né? Passando informações erradas, as escolas passando as informações, o que quer com essas informações. E isso é um processo de violência contra nós, né? Então, e quando a gente reage, a primeira coisa que se coloca é que nós, olha a violência, né? Está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, a imprensa mostra os negros, né? A população negra arrebentando prédio, tocando fogo, como violência. Aí a violência é anterior a isso, né? Isso é uma reação, e não é só isso. Isso é um pedaço. E os negros organizados que vão para a rua, que estão se organizando, que vão protestar, que vão para frente da Casa Branca, do Congresso, de todos os lugares, protestar contra, né, a extinção, né, da população negra, contra o encarceramento, né, em massa da população negra americana e brasileira, que é encarcerada, sem processo, sem nada, né, qualquer coisinha o negro está preso. Né? Isso é violência e isso não é mostrado. A violência é quando nós reagimos. Então, eu tenho pouco tempo com esse vídeo, né? Me falaram em termos de 5 minutos, é muito difícil falar nisso em 5 minutos, mas a mensagem que eu coloco é que é necessário as pessoas, a sociedade brasileira, a sociedade mundial ver que nós somos um povo de 1,3 bilhão de pessoas no mundo, né? Nós estamos no mundo inteiro, mas em particular na África, que todo dia também é violentada pelos brancos do norte, né? Nós estamos no Brasil, nós somos a maior população brasileira, somos 54% da população, nós somos uma grande população na América do Sul, nós somos uma enorme ou quase total população no Caribe, né? Jamaica, Cuba, Haiti, né? República Dominicana, as Guianas, né? Barbados, todos aqueles países ali são países de pessoas pretas, né? Nós temos o sul dos Estados Unidos com uma grande quantidade de negros, né? E nós temos, aí você vai para a Europa, você tem lá, né, na França, em particular, e na Inglaterra, você tem uma quantidade de negros extremamente grande, porque foram para lá, foram levados para lá como escravos, etc. e tal, né? E continuam sendo levados porque a África fornece mão de obra, fornece matéria-prima e continua sendo explorada, dando a riqueza, mantendo aquela riqueza da Europa ali. Então é necessário que todo mundo começasse a prestar atenção de que essa população, que essa civilização que eu estou chamando de essa civilização negra, preta, chegou a hora dela conquistar um espaço, chegou a hora de mostrar para todos vocês que existe uma coisa chamada racismo antinegro, que é uma filosofia de vida dos brancos, da branquitude brasileira, que ganha, que tem um privilégio, que tem um núcleo em cima disso e trabalha com essas ferramentas, com ferramentas para manter isso como verdade.